Falando de amamentação, é importante que a gente entre em estudos, né? Eu acho que às vezes é um pouquinho cansativo, mas é um dado que nem sempre as pessoas conhecem e é de grande valia. Então, sabe-se que o leite materno, ele poderia evitar 13% de mortes de crianças menores do que 5 anos. No mundo todo, né? E aqui no Brasil a gente traz esses 13% para as mortes preveníveis, né? Que elas poderiam ser evitadas. Então, se a gente pensar que uma criança que morre de desnutrição, ou então uma criança que morre por uma desidratação severa, por uma infecção intestinal, normalmente isso acontece com pessoas de baixa renda. O leite materno protege de infecções e vamos pensar na atualidade, as infecções respiratórias, né, elas podem ser evitadas. Então, o leite materno tem a proteção que a gente precisa para que essas infecções não aconteçam. E quando a gente pensa em infecção respiratória, não é só agora, né? Você não está protegendo o seu bebê só agora. Quando ele recebe imunidade, quando ele recebe as imunoglobulinas, ele está recebendo proteção para o resto da vida. Então, ele vai levar isso para a saúde dele, é uma criança que vai crescer com menos problemas respiratórios possíveis. Estudos aqui no Brasil também apontam que há uma chance muito grande de crianças não amamentadas serem internadas por pneumonia. E isso nos primeiros 3 meses de vida. A exposição precoce ao leite de vaca, né, antes principalmente dos 4 meses de vida da criança, é considerada assim um risco altíssimo, principalmente para o aparecimento de diabetes. Então, a gente conhece alguns estudos que falam que a criança que recebeu leite de vaca próximo dos 4 meses de vida, a chance de que ela seja um adolescente ou um adulto diabético é quase de que metade, né? É quase que 50% certeza de que ela seja diabética lá na frente. E a gente já conhece o diabetes, sabe que é uma doença muito difícil de se lidar, né? Parece ser super simples, mas não é. Nós vemos muitas complicações hoje em dia ainda por conta do diabetes maltratado, pessoas amputando dedo, perna, feridas que não se curam por conta de uma doença de base muito conhecida e que poderia ser evitada com a amamentação. A amamentação traz proteção para o seu corpo, desenvolvimento e essa chance de uma doença tão séria é diminuída, né? Então é muito importante que você dê essa chance, né, para o seu filho. Só você pode fazer isso e é amamentando. Apenas amamentando, pelo fato de amamentar, você está nutrindo e protegendo a sua criança. E aí a gente faz uma comparação do leite materno e o leite de vaca. Então, essa figura colocada ao lado mostra basicamente apenas 2 nutrientes, né, que tanto o leite materno quanto o leite de vaca tem. Um dos nutrientes é a caseína, que ela está aí representada em rosa, e em azul a lactoalbumina. Qual é o risco, né, e essencial que eu queria trazer a partir desse comparativo, né, leite materno e leite de vaca? A caseína, se vocês puderem notar aí, o leite materno tem 40% de caseína, já o leite de vaca 82%. E a lactoalbumina, né, invertida, a lactoalbumina, ao invés de 60% que deveria ter como no leite materno, ela tem apenas 18% no leite de vaca. Então, a lactoalbumina ela é um dos nutrientes mais ligados à imunidade. Olha quanto ele é reduzido quando a gente compara com o leite de vaca, o quanto menos eu estou fornecendo. Lembrando que nós temos a capacidade de absorção, né,
Óbvio que muito melhor do leite materno do que do leite de vaca, porque o leite de vaca foi desenvolvido a sua composição para o bezerro e não para o nosso bebezinho, né? Então o tamanho dessas moléculas também são diferentes, então elas podem trazer aí algum desconforto. A caseína, ela é doce, vamos dizer assim, né? Então é uma molécula doce. E o leite de vaca tem 82% de caseína. Então, o que isso vai trazer de prejuízo para o seu bebê? Ele vai acabar tendo mais sede e, consequentemente, o que o bebê faz para matar a sede? Ele mama. Então, ele vai mamar mais para matar a sede, consequentemente levando o risco de obesidade aí para o seu bebê futura também, porque ele vai acabar mamando além da necessidade, né? Ele vai mamar não só para matar a fome, ele vai mamar para matar a fome, para matar a sede, consequentemente o volume com que esse bebê mama acaba sendo maior quando ele recebe leite de vaca. Todo bebê que não recebe exclusivamente leite materno precisa receber água, tá? Então, quando a gente fala de leite de vaca, fórmulas infantis, é importante que quando o seu bebê entre com algum complemento, você converse com o seu pediatra e conheça qual é o volume de água que você precisa ofertar para o seu bebê, para que ele não mate a sede dessa forma, né? Mamando, tomando leite ou fórmulas infantis, porque na verdade você está aí dando uma predisposição para que seu bebê realmente venha a ter sobrepeso ou obesidade. Em geral, um bebê em aleitamento materno, ele mama de 8 a 12 vezes ao dia. Então, a mãe que ela já está insegura ou que ela não tem certeza se o leite dela está sendo suficiente ou não, e quando começa a prestar atenção nisso, né? Nossa, meu bebê está mamando 12, mamo 14, 15 vezes hoje. Aí quando você compara, né? Bom, meu bebê está mamando 12, 14 vezes no dia, só que a minha amiga amamenta 8 só, ou 9. Então, meu leite realmente não está suprindo o que o meu filho precisa. Aí a mãe acaba ficando insegura e entrando com fórmulas. Não é necessário, né? Então, entenda que cada corpo funciona de uma forma, cada bebê se desenvolve de uma forma diferente, né? O dela tá mamando 8 vezes, o seu tá 12, ele tá sendo nutrido. Ele está ganhando peso, ele está se desenvolvendo e isso não há problema nenhum. O dia que tiver muito calor, o seu bebê ele é tão inteligente que ele vai mamar um pouquinho a mais só para matar a sede. Aquele que a gente fala de chupetar, né? Não existe isso, mas ele vai ficar um pouquinho ali no peito só porque ele só quer matar a sede. Então ele quer um chamego, um dia que ele está com um pouquinho mais de cólica, ele vai buscar mais o peito. Isso não significa que o seu leite é fraco, isso não existe. Tá? Se você tomar bastante cuidado e se hidratar o suficiente, você vai ver que a criança está se desenvolvendo, não está perdendo peso. Entrar com fórmulas, complementos, suplementos não é necessário. Seja resistente, questione, né? Não tem nada melhor do que o seu leite. Não tem nada nutricionalmente completo que substitua o seu leite. E aí eu queria explicar um pouquinho a respeito de fórmula infantil, né, ou leite artificial, para que você consiga realmente pensar e decidir quando você tiver que optar. Então, o leite artificial, as fórmulas, né, são alimentos processados. A indústria desenvolveu, importantíssimo, porque realmente nós temos casos de que é necessário complemento, é necessário o uso de fórmulas, ou a mãe realmente não desceu, não teve produção de leite, existe algumas mamas de repente por algum problema, né, que a mãe não desenvolveu, não conseguiu produzir leite e ele é extremamente necessário, o seu bebê ele precisa ser alimentado. E basicamente elas contêm soro de leite, né, elas contêm o soro de leite de vaca, né, purificado, desidratado de alguma forma, algumas proteínas, algumas gorduras.
Então, a partir do momento que você está dando leite artificial, você já começa a dar gordura industrializada, já começa a dar algum tipo de açúcar para o seu bebê. É um bebê que normalmente vai ter mais cólicas, que vai sofrer um pouquinho mais com isso, ou então é um bebezinho que vai sofrer um pouquinho com constipação, intestino prende, ele vai ter bastante dificuldade até você conseguir aí encontrar uma fórmula que realmente o intestino dele aceite. Não ofereça fórmulas infantis se você tem como pelo menos ordenhar o seu leite. Eu vou voltar a trabalhar, ou então eu vou ficar um período fora e vou ter que oferecer fórmula agora porque eu não vou estar em casa. Não, você tem como fazer a ordenha da sua mama, guardar o leitinho materno e ao invés de oferecer a fórmula que teria que ser num copinho, numa colher ou numa mamadeira, oferece o seu leite, né? A pessoa que vai estar cuidando do seu bebê, ela vai conseguir oferecer o seu leitinho da mesma forma. Bom, uma dica para as mães que já estão ali próximas do amamentar, já estão ali nos dias pré-parto ou acabaram de ganhar seu bebê. A ingestão hídrica, ela precisa ser realmente ajustada, ela precisa estar aumentada. Então, seu peso vezes 35 mais 300. Você vai ter água suficiente para você, para o seu bebê, se você ainda não ganhou para o seu bebê ainda, não teve a sua criança, e também para a produção de leite. E lembrar que medicação apenas sobre orientação médica, tá? Qualquer tipo de medicamento, seu médico, seu ginecologista, o pediatra do seu bebê precisam estar de acordo e cientes de que você está precisando de alguma medicação. O vínculo mãe e filho do amamentar, que isso não vai ser substituído por nada e ninguém vai ter, só você e o seu bebê. Então, não se deixe perder, né? Isso é uma coisa assim que você tem que passar e que não tem como descrever. Descongestiona o bebezinho que tá ali com o narizinho trancado, que tá incomodando, coloca o bebê no peito, descongestiona na hora. Amamentar gasta 700 calorias, gente, é 1 hora de corrida ali, ó, suada. Então você vai perder peso com isso, né? Só tá ali sentada amamentando vai fazer você perder 700 calorias pelo menos por dia. Isso para ir as crianças que mamam de 8 a 10 vezes. Criança que mama um pouquinho mais, você vai gastar mais ainda. Então ajuda muito a você retomar o peso inicial. E eu queria fazer só um adendo agora no finalzinho para a parte dos pais, né? Que amamentar também depende do pai, depende do parceiro, da parceira, enfim, de quem tá ali com você no dia a dia, né? Então, ingerir líquidos com frequência, principalmente antes de cada mamada, sentou ali para amamentar, tomar água, estar hidratada, é importantíssimo. Então, o pai presente, né, ajudando você a conseguir se hidratar, se alimentar, descansar à noite, é de extrema importância. A mãe precisa de suporte emocional, como eu disse de início, né? É uma mudança assim muito brusca. Amamentar dói de início, você não tem jeito para pegar, não tem jeito para colocar, dói as costas, dói o braço, porque a criança já está na mesma posição e foi desse jeitinho que ele gostou e você já está ali naquela posição faz meia hora. Então, ter o apoio de alguém ali do seu lado, de repente perguntando se está tudo bem, precisa de alguma coisa, te colocando uma almofada, né? E eu acho que o pai presente ajuda muito para que a mãe esteja bem, para que a mãe produza leite suficiente, né? O pai é extremamente essencial, não tem como falar da amamentação e não ter a presença de alguém ali te ajudando. E eu acho que para você conseguir demonstrar amor de verdade, pelo menos tentando e se permitindo amamentar exclusivamente o seu bebê até os 6 meses. É só disso que ele precisa, da sua disposição, precisa de você e precisa do seu leite. Ele precisa ser protegido e nutrido. E amamentando e permitindo, né, se permitindo e permitindo isso para o seu bebê, você está fazendo uma coisa que ninguém pode fazer por você de nenhuma outra forma.
a gente tá trazendo toda essa informação nessa semana, por ser a semana da amamentação, mas é uma coisa que a gente busca todos os dias.